Há algo em nós que se estremece diante das ruínas. Não apenas pedras quebradas, mas sonhos despedaçados, famílias fragmentadas, vidas que perderam o rumo. Quem nunca olhou para dentro de si e sentiu que alguns muros estavam caídos? É nesse momento difícil que Deus chama homens comuns para tarefas impossíveis. Não heróis com capas, mas corações sensíveis que sabem chorar, orar e se levantar. Hoje, vamos caminhar lado a lado com Neemias, um simples copeiro, que ousou acreditar que as ruínas não eram o fim. Um homem que nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas persistência diante dele. E ao ouvir sua história, você vai descobrir que a sua própria reconstrução também já começou. Mas afinal, quem era Neemias? Não era um guerreiro de renome, nem um profeta que abalava multidões. Neemias era apenas um copeiro na corte do rei da Pérsia. Um servo, quase invisível, que passava taças de vinho e vigiava contra venenos. Aos olhos do mundo, alguém comum, sem voz, sem poder. Mas aos olhos de Deus, era exatamente a ferramenta necessária para uma obra impossível. Certo dia, chegaram notícias de sua terra natal, Jerusalém. Os muros estavam em ruínas, os portões queimados, e o povo vivia em vergonha e desamparo. Era apenas mais uma notícia triste, como tantas que circulavam nos corredores do palácio. Mas para Neemias, aquilo não foi apenas informação. Foi uma ferida aberta. Ele chorou, jejuou e orou com intensidade. E aqui está o segredo. O verdadeiro líder nasce no coração quebrantado. Neemias se prostrou diante do Deus eterno. Enquanto outros poderiam simplesmente lamentar ou criticar, ele escolheu dobrar os joelhos. É no lugar da oração que nascem as maiores reconstruções. É ali que Deus transforma lágrimas em tijolos invisíveis, preparando uma obra que ainda não pode ser vista. Neemias nos ensina que a reconstrução de qualquer muro, seja de uma cidade, de uma família, ou de uma vida, começa no invisível. Não com ferramentas de ferro, mas com o coração rendido diante do Criador. Um copeiro não podia se mostrar triste diante do rei. Era proibido. Sua vida podia acabar com apenas um olhar de reprovação. Mas Neemias não conseguiu esconder a dor em seu rosto. O rei percebeu. E mesmo rigoroso, algo diferente aconteceu. Em vez de punição, veio uma pergunta. O que você deseja? Era o momento decisivo. Neemias poderia recuar, mas não recuou. Ele respirou fundo e falou de sua terra, de Jerusalém, da vergonha de seu povo. Pediu algo que nenhum servo ousaria pedir. Licença para partir e reconstruir os muros. E não só isso, pediu cartas de autoridade e recursos. O rei poderia rir, mandar ele se calar, ou algo pior. Porém o rei deu a resposta menos provável naquele momento. Sim. A fé ousada de Neemias nos lembra, quando Deus está por trás de um chamado, até os corações mais poderosos se dobram. Às vezes, a porta que parece de ferro pode se abrir com uma simples chave de coragem. Neemias chega a Jerusalém. À noite, em silêncio, monta em seu cavalo e percorre as ruínas. O vento sopra entre pedras quebradas e portões queimados. Tudo parece perdido. Mas Neemias não vê apenas escombros. Ele vê possibilidade, promessa e futuro. Na manhã seguinte, convoca o povo e declara: levantemo-nos e edifiquemos. E algo extraordinário acontece. Corações cansados encontram força, mãos desanimadas pegam ferramentas, e um povo quebrado se levanta com esperança. Grandes visões não são feitas de títulos ou cargos. Elas nascem quando alguém enxerga o que os outros só veem como cinzas.
Neemias não viu destruição, viu reconstrução. Pedra após pedra, família após família, cada um assumiu sua parte. Uns levantaram muros diante de suas casas, outros restauraram portões. Era como se cada pedaço de Jerusalém fosse uma extensão de suas próprias vidas. De repente, a cidade começou a ganhar forma novamente. Não era apenas a muralha que se erguia, era a identidade de um povo sendo restaurada. E aqui está o mistério: quando trabalhamos juntos, algo poderoso também é edificado dentro de nós. A restauração do muro era a restauração do coração de Israel. Como sempre acontece nas nossas vidas, toda vez que tentamos nos levantar, vem algo ou alguém para tentar impedir. Os inimigos se levantam para destruir. Nesse momento é que temos que ser ainda mais forte. Sambalate, Tobias e Gesem riram, zombaram, ameaçaram. Tentaram fazer o povo desistir com palavras venenosas. Mas Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Quando as ameaças aumentaram, o povo construía com uma mão e segurava a espada na outra. Martelos e espadas. Tijolos e vigília. Fé e resistência. Assim se constrói o impossível. A lição é clara: a cada obra de Deus em nossas vidas, haverá vozes contrárias. Mas nenhuma zombaria tem poder contra um coração determinado. Neemias nunca deixou a oração. Em cada ameaça, em cada armadilha, seu primeiro reflexo era se voltar a Deus. E por isso, algo surpreendente aconteceu. O muro foi concluído em apenas 52 dias. 52 dias para transformar vergonha em glória, ruína em esperança, medo em força. O tempo de Deus pode parecer improvável, mas quando Ele age, o que parecia impossível se cumpre diante dos olhos do mundo. Mas Neemias sabia que não bastava ter muros fortes. Era preciso ter corações firmes. Assim, o escriba Esdras reuniu o povo e leu a lei. Ao ouvirem as palavras, multidões choraram, outros se prostraram, alguns celebraram. Não era apenas uma cidade sendo reconstruída. Era uma aliança sendo renovada. Jerusalém não seria apenas uma fortaleza de pedras, mas um altar vivo ao Deus eterno. De copeiro a governador, Neemias nunca deixou de ser servo. Seu legado não foi apenas um muro, mas a prova de que um coração sensível e uma fé inabalável podem mudar a história de um povo. Neemias nos mostra que Deus escolhe pessoas comuns para obras extraordinárias. E que talvez, assim como os muros de Jerusalém, os muros da sua vida também estejam esperando por um Neemias, que pode ser você.